O planeta alberga paisagens que rompem com o normal, lugares onde as formas, as cores e as condições não correspondem ao que a experiência sugere. Muitos surgiram através de processos lentos e outros através de acontecimentos repentinos, mas todos partilham uma característica comum: são diferentes de tudo o que os rodeia. Alguns foram descobertos por acidente, outros permaneceram escondidos durante séculos. As suas origens nem sempre são claramente compreendidas e as suas funções continuam a ser motivo de estudo. Não foram criados para serem facilmente vistos ou explicados, mas levantaram questões que permanecem em aberto. Que verdades estão escondidas nos lugares mais estranhos do mundo? Bem-vindo a Mundare! Hoje vou mostrar-vos. Vamos começar! Derinkuyu, a cidade escondida sob a terra. Abaixo da região da Capadócia, no centro da Turquia, encontra-se uma das estruturas subterrâneas mais complexas descobertas até a data. Derinkuyu é uma cidade esculpida diretamente na rocha vulcânica macia da região. A sua profundidade atinge os 85 metros, com pelo menos 18 níveis distribuídos verticalmente e ligados por túneis estreitos e íngremes. Esta estrutura foi escavada manualmente, sem maquinaria moderna. Estima-se que possa ter sido utilizado desde o primeiro milênio a.C., embora a sua origem exata seja ainda objeto de debate arqueológico. Os habitantes podiam fechar as entradas com pedras circulares que podiam ser movidas a partir do interior, sugerindo uma clara função defensiva contra potenciais invasores ou ameaças externas. O sistema interno incluía salas separadas para alojamentos, armazéns, estábulos, cozinhas e capelas. Foram também identificadas aberturas verticais que permitiam a circulação do ar da superfície para níveis mais profundos. Alguns destes machados chegam a atingir os 60 metros e demonstram um planeamento preciso para uma sobrevivência prolongada no subsolo. A capacidade total de Derinkuyu foi estimada em cerca de 20 mil pessoas. A cidade tinha fontes de água independentes ligadas a aquíferos, permitindo que os seus ocupantes permanecessem escondidos durante longos períodos. Em alguns sectores, os níveis estavam organizados por função, os superiores para os animais, os intermédios para a habitação humana e os mais profundos como armazenamento ou abrigos. Os corredores eram deliberadamente estreitos, dificultando a movimentação dos grupos inimigos. Em cada nível existiam portões ou câmaras de bloqueio que permitiam que secções inteiras fossem seladas em caso de emergência. A cidade não estava isolada. Foram identificados túneis que ligam Derinkuyu a outras cidades subterrâneas próximas, como Kaymakli, a vários quilômetros de distância. A redescoberta moderna de Derinkuyu ocorreu em 1963, quando um habitante local derrubou uma parede da sua casa e encontrou um túnel que o levou até ao sistema principal. Desde então, apenas parte da cidade foi aberta ao público. O restante mantém-se encerrado por razões de segurança e conservação. O layout interno, o conhecimento de engenharia aplicada e o uso defensivo do espaço fazem de Derinkuyu um exemplo único de arquitetura subterrânea planeada. A sua existência demonstra que as antigas civilizações da Anatólia desenvolveram soluções estruturais avançadas para se protegerem de conflitos, climas extremos e perseguições religiosas. O deserto fervente, Danakil. A depressão de Danakil localiza-se no nordeste da Etiópia, na região de Afar, perto da fronteira com a Eritreia. Esta área é considerada uma das mais inóspitas do planeta devido à combinação de intensa atividade geológica, temperaturas extremas e baixa umidade. A Terra está localizada a mais de 100 metros abaixo do nível do mar,
e encontra-se numa junção tripla de placas tectônicas. Danakil alberga vários vulcões ativos, incluindo o Erta Ele, que contém um lago de lava persistente. As fissuras geotérmicas emitem gases como o dióxido de enxofre e o vapor de água. O solo contém depósitos de sal, enxofre e óxidos de ferro que criam formações intensamente coloridas em amarelo, verde, laranja e branco, visíveis principalmente na zona de Dalol. As temperaturas podem ultrapassar os 50 graus Celsius durante grande parte do ano. Este ambiente foi classificado como um dos mais quentes e secos habitados pelo homem. Apesar das condições adversas, as populações Afar desenvolveram métodos tradicionais de extração de sal em blocos retangulares, que transportam em caravanas de camelos para regiões mais quentes. A geologia da área permite observar a formação da crosta terrestre em tempo real. A região é uma bacia em expansão, onde as placas africana e árabe estão a afastar-se a um ritmo de aproximadamente 2 centímetros por ano. Esta atividade gera subsidência, fraturas visíveis e microsismos frequentes. Na zona de Dalol, foram identificadas poças de água ácida com valores de pH próximos de zero, acompanhadas de elevadas concentrações de sais metálicos. Estas condições atraíram o interesse de astrobiólogos e geoquímicos por causa das suas semelhanças com ambientes extremos de outros corpos celestes. Alguns estudos questionaram a possibilidade de vida nestas águas, enquanto outros reportaram micro-organismos adaptados à acidez extrema. O solo de Danakil contém extensas camadas de sal que foram formadas pela evaporação de mares antigos. As formações de evaporitos têm sido utilizadas como modelo geológico para investigar a evolução de bacias fechadas. A estrutura do terreno também facilita a ascensão do magma junto à superfície, provocando a formação de domos de sal, cones vulcânicos e fontes termais. O acesso a Danakil exige autorizações oficiais, escoltas armadas e assistência logística especializada. As rotas para os locais mais ativos atravessam terrenos sem infraestruturas e requerem um planeamento detalhado. As condições térmicas, a toxicidade do ar e a instabilidade do solo restringem estadias prolongadas de visitantes e técnicos. O Abismo Azul, o grande buraco do Belize. Na costa do Belize, no Mar das Caraíbas, abre-se um círculo quase perfeito no meio das águas azul-turquesa. Tem mais de 300 metros de diâmetro e afunda-se até aos 120 metros de profundidade. É conhecido como o Grande Buraco Azul. A sua forma, tamanho e cor fazem dele um dos sumidouros subaquáticos mais impressionantes do planeta. Este buraco não foi formado por um impacto ou por uma explosão. Teve origem durante a última era glaciar, quando os níveis do mar eram muito mais baixos. Nessa altura, o local fazia parte de uma gruta seca localizada em terra firme. Quando o clima mudou e o nível do oceano subiu, as grutas desmoronaram e ficaram completamente inundadas, expondo este enorme poço circular. O fundo do buraco é composto por uma mistura de sedimentos, formações calcárias e estalactites, que ainda se conservam debaixo de água. A sua existência foi confirmada ao pormenor em 1971, quando o explorador Jacques Cousteau a incluiu numa das suas expedições. Desde então, tornou-se uma referência mundial no mergulho profundo. Contudo, a descida para o interior não é fácil. As paredes ficam cada vez mais escuras e a passagem de luz é rapidamente reduzida. A uma certa profundidade, a mistura de gases altera-se e a acumulação de azoto pode provocar alterações na percepção. Vários mergulhadores perderam a vida a explorar os seus níveis mais baixos. O ambiente marinho em redor do buraco é rico em vida. Tubarões de recife, tartarugas e esponjas movem-se pela zona exterior. Mas no interior, a fauna é limitada. A cerca de 40 metros de profundidade, uma densa camada de ácido sulfídrico separa as águas superiores das águas inferiores. Abaixo desta linha, quase não existe oxigênio, o que significa que poucas espécies conseguem sobreviver.
Numa expedição recente, todo o buraco foi mapeado digitalmente. Foram detectadas estruturas desmoronadas, câmaras laterais e um fundo plano coberto por uma espessa camada de lama. Embora não tenham sido encontrados vestígios humanos, os investigadores encontraram evidências de antigas passagens em grutas, confirmando a sua origem geológica. O Great Blue Hole faz parte do sistema de recifes de Belize, patrimônio mundial. As autoridades estabeleceram regulamentos rigorosos para preservar o seu equilíbrio ambiental, e o acesso é limitado a operadores certificados. A sua formação, profundidade e estrutura subterrânea fazem dele um caso único de sumidouro marinho. Não há outro com as suas dimensões ou com a sua história geológica tão bem documentada. Abaixo da superfície, o buraco não é apenas um desafio para os mergulhadores, mas também uma janela para o passado do planeta. Lago das Medusas. Numa pequena ilha do Pacífico Ocidental, dentro do arquipélago de Palau, existe um lago marinho onde milhares de alforrecas se movem todos os dias seguindo o caminho do Sol. O local é conhecido como Lago das Medusas e está separado do oceano aberto por uma barreira natural de rochas e vegetação. Apesar de estar ligado ao mar no subsolo, o seu ecossistema evoluiu num completo isolamento. As alforrecas que habitam este lago são únicas. Ao longo de milhares de anos, sem predadores naturais, perderam quase por completo a capacidade de morder. São medusas douradas do tipo mastígias, uma subespécie adaptada a este ambiente fechado. O seu movimento coletivo pela água tem sido estudado pelos biólogos pela sua precisão diária, uma vez que se orientam pela luz solar para maximizar a fotossíntese das algas simbióticas que transportam no seu interior. O lago tem aproximadamente 400 metros de comprimento e uma profundidade máxima de 30 metros. Na camada superficial, a concentração de oxigênio permite a vida destas alforrecas e de algumas outras espécies adaptadas ao meio ambiente. Mas a partir dos 15 metros acima do nível do mar, o oxigênio desaparece por completo. A esta profundidade, inicia-se uma camada densa com elevadas concentrações de ácido sulfídrico, um gás tóxico para os humanos e para a maioria dos organismos marinhos. Os visitantes podem nadar entre as alforrecas, desde que o façam na zona segura. O uso de equipamento de mergulho não é permitido, uma vez que as bolhas podem perturbar o delicado equilíbrio da água. O acesso é regulado pelo governo local, e cada visitante deve seguir instruções específicas para não danificar o ecossistema. Este lago é um dos vários corpos de água semelhantes da região, mas é mais conhecido pelo seu tamanho e pela densidade da sua população de medusas. Estima-se que durante a época alta possa conter milhões de espécimes em movimento. O estudo forneceu dados sobre a adaptação biológica em ambientes fechados, a evolução sem pressão dos predadores e a relação entre organismos marinhos e micro-organismos simbióticos. O isolamento do lago começou há cerca de 12 mil anos, quando o nível do mar subiu após o fim da última era glaciar. A água do mar vazou através de fendas no calcário, preenchendo depressões internas. Com o passar do tempo, a vida selvagem ficou retida em condições diferentes das do oceano, dando origem a um ecossistema autossuficiente. O Lago das Medusas é uma reserva natural protegida. A sua fragilidade ecológica levou a encerramentos temporários no passado, especialmente quando os níveis de salinidade ou temperatura mudaram abruptamente. Hoje, é um dos poucos locais no mundo onde a migração solar pode ser observada num ambiente marinho completamente fechado. Fogo preso. A cratera Darvaza. No coração do deserto de Karakum, no Turquemenistão, uma cavidade na terra arde sem parar há mais de 50 anos. Trata-se da cratera Darvaza, uma escavação de origem acidental
que ficou popularmente conhecida como o Portal do Inferno. O seu diâmetro ultrapassa os 60 metros e a sua profundidade chega a 30. De dentro, emergem chamas constantes, iluminando o chão durante a noite. A história desta cratera começou em 1971, quando uma equipa de geólogos soviéticos perfurou a área em busca de gás natural. Durante a operação, o solo cedeu subitamente e o equipamento de perfuração foi sugado para uma bolsa subterrânea. Pouco depois, começaram a escapar grandes quantidades de metano. Para evitar um possível envenenamento ou explosão, os técnicos decidiram incendiar o gás, esperando que este se extinguisse em poucos dias. A combustão nunca parou. Décadas depois, o fogo ainda está ativo. Estima-se que a temperatura no fundo da cratera ultrapasse os 400 graus Celsius. A principal causa da sua persistência é a libertação contínua de gás de camadas profundas do subsolo, alimentando constantemente a chama. Até agora, não foi encontrada nenhuma forma eficaz de o extinguir. A cratera está localizada numa zona remota do país. Não existem infraestruturas formais para o turismo, e o acesso é feito por estradas de terra batida em veículos todo-terreno. Apesar disso, milhares de pessoas visitam-no todos os anos, atraídas pela singularidade do fenômeno. A maioria das visitas ocorre ao anoitecer, quando o brilho do fogo é visível a quilômetros de distância. A área em redor da cratera é rica em recursos fósseis. O Turquemenistão possui grandes reservas de gás natural, e muitas áreas desérticas estão abertas à exploração e extração. No entanto, Darvaza tornou-se um caso isolado, uma fuga que se tornou uma atração permanente. A sua existência levanta questões sobre o controle de emissões indesejadas e o impacto da perfuração em solo instável. Em 2020, o governo turcomano ordenou uma avaliação das medidas para extinguir o incêndio, alegando preocupações ambientais e de saúde. Contudo, até a data, nenhuma intervenção eficaz foi realizada. O encerramento da cratera implicaria riscos técnicos consideráveis, bem como um investimento significativo. A cratera Darvaza não está delimitada por barreiras físicas. Não existe sinalização direta nem pontos de segurança. A proximidade da orla representa um perigo para os visitantes, especialmente à noite. As autoridades emitiram recomendações, mas o local continua sem monitorização. Embora não tenha sido planeada nem concebida, a cratera de Darvaza é hoje um dos fenômenos geológicos mais conhecidos da Ásia Central. A sua origem, duração e atividade constante fizeram dele um caso único no estudo dos acidentes industriais e das emissões naturais persistentes. Rios de cores vivas. Caño-Cristales. No centro da Colômbia, dentro do Parque Nacional Sierra de la Macarena, corre um rio cuja aparência muda consoante as estações do ano. O seu nome é Caño-Cristales e ficou conhecido pela presença simultânea de várias cores nas suas águas. Esta particularidade não se deve a minerais ou poluentes, mas sim a um organismo vegetal que vive no fundo do leito do rio. A planta aquática responsável pelo fenômeno é uma espécie de alga endêmica chamada Macarenia clavigera. Durante a estação das chuvas e mais além, a exposição à luz solar e o nível exato da água permitem a reprodução em massa. Nessa altura, o fundo do rio está coberto de pigmentos intensos, incluindo vermelho, verde, amarelo, azul e preto. O efeito visual altera-se consoante a hora do dia e a profundidade da água em cada secção. O rio tem aproximadamente 100 quilômetros de extensão. O seu fluxo não é constante e não é navegável. A maioria das áreas com presença de cores localizam-se em troços pouco profundos, onde a água é completamente transparente. Isto permite ver claramente as formações rochosas, as plantas e os sedimentos que contribuem para a variedade cromática. O acesso ao Caño-Cristales é regulado por entidades ambientais. Só é possível visitá-lo em determinadas alturas do ano, quando é garantido que o ecossistema estará incólume. A entrada está limitada a passeios a pé com guias autorizados,
sendo proibido o uso de protetor solar ou produtos químicos que possam alterar a composição da água. O ambiente natural em redor do rio também é único. A Serra da Macarena é uma zona de transição entre três grandes ecossistemas: a Amazônia, os Andes e as planícies orientais. Criou-se assim uma biodiversidade única, com espécies animais e vegetais encontradas apenas naquela região. O leito do rio é formado por rochas antigas do escudo das Guianas, uma das formações geológicas mais antigas do planeta. As depressões naturais nestas rochas, conhecidas como buracos, acumulam água e permitem a concentração de plantas que geram as cores. Estas cavidades, moldadas pela erosão do rio, funcionam como reservatórios visuais de pigmento natural. O vulcão de três faces, Kelimutu. No centro da Ilha das Flores, na Indonésia, encontra-se um vulcão cujo cume está dividido em três crateras, cada uma delas preenchida por um lago de uma cor diferente. O complexo chama-se Kelimutu e é considerado uma das formações vulcânicas mais singulares do arquipélago indonésio. Ao contrário de outras caldeiras, os três lagos estão localizados a uma curta distância um do outro, mas as suas cores variam de forma independente. A diferença de tom não se deve a pigmentos fixos, mas a reações químicas que mudam ao longo do tempo. Os lagos contêm água altamente ácida, rica em minerais dissolvidos que reagem com os gases vulcânicos emitidos pelo fundo. Estes compostos, somados à influência de fatores externos como a chuva, o oxigênio atmosférico e a temperatura, produzem variações constantes na cor da água. Foram registrados tons de azul, verde, castanho, branco, vermelho e até preto. Cada um dos três lagos tem um nome local. O mais ocidental é o Tiwu Ata Mbupu. Os outros dois, Tiwu Nua Muriku Fai e Tiwu Ata Polo, estão separados por uma fina parede de rocha. As dimensões e profundidades são diferentes, não existindo comunicação direta entre elas, o que reforça as diferenças químicas e térmicas entre os seus corpos de água. Kelimutu está localizado dentro de um parque nacional e é um vulcão ativo. Não tem erupções frequentes, mas os movimentos internos do magma continuam a gerar emissões de gases. Estes gases sobem pela água nas crateras e alteram a sua composição química. A monitorização é realizada regularmente, e as alterações na cor dos lagos são um dos indicadores da atividade interna. Embora o fenômeno seja geológico, o seu comportamento é irregular e difícil de prever. Por vezes, todos os três lagos exibiam cores semelhantes. Noutros períodos, cada um adotou um tom diferente. As variações não seguem um padrão anual fixo, e isto fez de Kelimutu um objeto de estudo para vulcanologistas, químicos e climatologistas. A área em redor do vulcão é montanhosa e de difícil acesso. Para chegar às bordas das crateras, é necessário caminhar por trilhos demarcados. O parque tem uma plataforma de observação de onde se podem ver todos os três lagos em simultâneo. As autoridades estabeleceram normas rigorosas para evitar o contato direto com a água, devido à sua toxicidade e à fragilidade das suas margens. Apesar do seu tamanho moderado, o Kelimutu é um dos vulcões mais invulgares do Sudeste Asiático. A coexistência de três corpos de água separados, com características químicas tão diferentes, não tem um equivalente claro noutros sistemas vulcânicos ativos. Onde o deserto encontra o mar. Costa da Namíbia.
Não é comum um deserto terminar no oceano sem uma transição visível. Na costa ocidental de África, o deserto do Namibe desce diretamente até ao mar. Este encontro abrupto entre dunas e água forma uma das paisagens mais extremas e únicas do planeta. A faixa costeira é conhecida como Costa dos Esqueletos, um pedaço de terra árida com centenas de quilômetros de extensão, sem povoações permanentes. As dunas do Namibe são das mais antigas do mundo, tendo sido formadas há mais de 5 milhões de anos. Atingem alturas de mais de 300 metros e estendem-se perpendicularmente ao Oceano Atlântico. A sua cor varia do dourado ao avermelhado, dependendo da quantidade de óxido de ferro presente na areia. O vento marítimo é o principal modelador das suas formas. O nevoeiro é um elemento constante nesta costa. É produzida pela interação entre o ar frio do oceano e o calor do deserto. Esta umidade atmosférica é uma fonte vital para diversas espécies endêmicas, como o escaravelho da Namíbia, que capta gotas de água no seu corpo, inclinado para sobreviver num ambiente sem chuva. Existem inúmeros naufrágios na costa. Condições meteorológicas imprevisíveis, fortes correntes e a falta de pontos de referência visuais fizeram com que muitas embarcações encalhassem sem possibilidade de resgate. Algumas destas estruturas permanecem parcialmente enterradas na areia, visíveis do ar. Os marinheiros sobreviventes ficaram totalmente desidratados em poucas horas. O solo entre as dunas e o mar é instável. Não existem estradas sinalizadas e o acesso é feito por veículos especiais ou por via aérea. Várias áreas são restringidas devido à presença de campos de mineração e áreas protegidas. A Namíbia estabeleceu reservas naturais ao longo de partes da sua costa para preservar a biodiversidade dependente do microclima costeiro. A área é também um local de interesse para estudos de adaptação. Animais como chacais, hienas castanhas, répteis e pequenos mamíferos desenvolveram hábitos noturnos e dietas específicas para aproveitar os restos deixados pelo mar na praia. As plantas também evoluíram para captar a umidade da neblina e suportar o movimento constante da areia. O limite visual entre o deserto e o oceano não se altera. Não existe vegetação que delimite ambos os ambientes. A areia cai diretamente na água e as ondas rebentam contra uma base sem barreiras. Esta interação direta, sem transição gradual, é o que faz da costa do Namibe um exemplo único de colisão natural entre dois ecossistemas opostos. O Pântano Morto, Dead Vlei, nas profundezas do Parque Nacional Namib-Naukluft, rodeado por algumas das dunas mais altas do planeta, encontra-se um vale seco conhecido como Dead Vlei. O seu nome significa Pântano Morto e refere-se a uma antiga zona úmida que ficou completamente isolada da água há séculos. O local é composto por um solo de argila branca endurecida, árvores mortas sem folhas e um ambiente desprovido de vida visível. A paisagem atual é o resultado de uma alteração no curso do rio Tsauchab, que alimentava esta área sazonalmente. Há cerca de 600 anos, dunas móveis bloquearam o fluxo de água e Dead Vlei ficou sem acesso a qualquer fonte de água. A vegetação morreu pouco depois, mas as árvores mortas mantiveram-se de pé. Não se decompuseram devido à extrema aridez do clima. As árvores visíveis em Dead Vlei não estão petrificadas. Estima-se que tenham entre 600 e 800 anos de idade. Os seus troncos negros foram queimados pela exposição direta ao sol durante séculos. A falta de umidade no ambiente impediu que bactérias e fungos acelerassem a sua decomposição. O que resta é uma espécie de fóssil vegetal natural, inalterado desde que a água desapareceu. O solo de Dead Vlei é compacto e rachado. É composto por sedimentos argilosos que antigamente acumulavam água. Quando o solo secou completamente, adquiriu uma coloração clara que contrasta com o vermelho intenso das dunas circundantes e o azul do céu.
Esta combinação de tons e formas fez do local um dos mais fotografados do sul de África. As dunas que rodeiam a zona têm mais de 300 metros de altura. São acumulações de areia trazidas pelo vento do Oceano Atlântico, moldadas por correntes constantes e sem vegetação, que as mantenha no lugar. Algumas, como a Duna 45 ou a Big Daddy, são acessíveis a pé e permitem observar toda a paisagem a partir dos seus cumes. O acesso a Dead Valley exige uma viagem de vários quilômetros a partir da entrada do parque. A última parte do percurso só pode ser feita em veículos equipados para areia funda. A caminhada final até ao Vale Seco atravessa planícies abertas com exposição total ao sol, exigindo que os visitantes levem protetor solar e muita água. Não existem animais residentes permanentes em Dead Valley. No entanto, algumas espécies adaptadas ao deserto, como os escorpiões, os insetos e as pequenas aves, passam ocasionalmente pela área. A ausência de sombra e de fontes de alimento torna inviável a presença estável de uma fauna de maior porte. Dead Valley não mudou visivelmente em séculos. O seu estado atual é o resultado de um processo lento e definitivo. A interrupção de um ecossistema fluvial pelo avanço do deserto. Hoje é um espaço congelado no tempo, onde cada elemento mantém o mesmo aspecto de quando a água desapareceu. Vasos inexplicáveis. Planície de Jarros. Nas terras altas do norte do Laos, numa série de colinas suaves cobertas de vegetação rasteira, milhares de vasos de pedra estão espalhados sem qualquer padrão evidente. O local é conhecido como Planície dos Jarros. As estruturas são grandes, pesadas e estão esculpidas em blocos de rocha. Alguns atingem os 3 metros de altura e pesam várias toneladas. A sua distribuição e função originais permanecem inexplicadas. Estas embarcações megalíticas estão espalhadas por vários grupos arqueológicos. O maior, denominado Sítio 1, contém mais de 300 unidades. No total, foram documentadas mais de 90 áreas com presença de jarros em toda a região de Shenkwang. São constituídos principalmente por arenito, granito e calcário, materiais que nem sempre correspondem às formações geológicas do local onde foram encontrados. A idade exata dos jarros não foi determinada com precisão. No entanto, os estudos mais recentes situam-nos entre os 500 anos antes da nossa era e os 500 anos da nossa era. Algumas investigações encontraram restos humanos, fragmentos de cerâmica e objetos de metal perto das estruturas, sugerindo uma possível utilização funerária. Não existe uma teoria definitiva sobre a sua finalidade. Algumas hipóteses sugerem que poderiam ter sido utilizados para armazenar a água da chuva, fermentar arroz, conservar alimentos ou conter cinzas humanas após a cremação. Foi também levantada a possibilidade de fazerem parte de rituais funerários, devido à presença de túmulos e restos de ossos nas suas proximidades. O local esteve encerrado durante várias décadas devido à presença de munições não detonadas, resultado dos bombardeamentos durante a Guerra do Vietnã. Atualmente, vários locais foram limpos e abertos ao público, embora algumas áreas permaneçam inexploradas por razões de segurança. O transporte e a colocação dos potes continuam a ser um dos aspectos mais enigmáticos. Algumas delas estão localizadas em terrenos elevados, longe de pedreiras conhecidas. Não foram encontrados vestígios de ferramentas que expliquem como foram esculpidas com tanta precisão ou como foram movidas por distâncias consideráveis sem tecnologia avançada. O ambiente natural da região é estável. As condições climáticas secas, com chuvas concentradas numa única estação, permitiram que as estruturas se mantivessem relativamente intactas ao longo dos séculos. A vegetação rasteira e a urbanização limitada também contribuíram para a preservação da paisagem arqueológica. A Planície dos Jarros foi inscrita na lista do Patrimônio Mundial da Unesco em 2019. A sua importância não reside apenas na quantidade e dimensão dos artefactos,
mas também no facto de representarem uma forma de cultura material sem paralelos diretos conhecidos. O mistério em torno da sua origem e função permanece em aberto, e a investigação na área continua intermitentemente. Floresta congelada debaixo de água, Lago Khaimdi. Numa região montanhosa do sudeste do Cazaquistão, a uma altitude superior a 2.000 metros, formou-se um lago que conserva os vestígios intactos de uma floresta abaixo da sua superfície. Este é o Lago Khaimdi, uma bacia alongada de águas frias e profundas, onde os troncos submersos de árvores antigas permanecem erguidos, como se o tempo tivesse parado. O lago não é de origem glaciar nem vulcânica. Foi criado naturalmente a partir de um deslizamento de terras provocado por um terremoto em 1911. O deslizamento bloqueou o Vale Khaimdi, interrompendo o curso de um riacho que começou a acumular-se atrás da parede de sedimentos. Em poucas semanas, a água cobriu toda a floresta, prendendo as árvores abaixo da superfície. A temperatura da água, que raramente ultrapassa os 6 graus Celsius, atrasou a decomposição da madeira. Os troncos foram preservados no lugar, sem se inclinarem ou desmoronarem. Da superfície, projetam-se para cima, sem ramos ou folhagem. Debaixo de água, no entanto, muitos ramos permanecem intactos, visíveis em boas condições de luz. O efeito visual muda consoante a estação do ano. No verão, a água assume uma tonalidade azul esverdeada, e os troncos das árvores emergem como agulhas cinzentas sobre o fundo da floresta submersa. No inverno, a superfície pode congelar parcialmente, transformando a paisagem numa combinação de gelo, água e madeira suspensa. O lago tem uma profundidade média de 20 metros e uma área de aproximadamente 400 metros. Não possui infraestruturas turísticas permanentes. O acesso é feito por estradas de montanha, e o local faz parte do Parque Nacional de Kousai. Os passeios de barco e mergulho são permitidos apenas com autorização prévia e sob rigorosas condições de conservação. Terra de outra era, Ilha de Socotra, no Oceano Índico, a mais de 300 quilômetros da costa do Iêmen, encontra-se uma ilha que alberga um ecossistema sem equivalente conhecido. Socotra é o maior de um pequeno arquipélago isolado, e a sua biologia evoluiu de forma independente durante milhões de anos. Quase 37% das suas espécies de plantas não se encontram em mais nenhum lugar do planeta. A formação geológica da ilha remonta a mais de 20 milhões de anos. Separada do continente africano e da Península Arábica por movimentos tectônicos, o seu isolamento permitiu que muitas espécies sobrevivessem sem competição ou predadores externos. Esta condição deu origem a um ambiente dominado por formas vegetais invulgares. A árvore mais representativa de Socotra é a Dracaena cinnamomum, conhecida como sangue de dragão. A sua densa copa em forma de guarda-chuva e a resina avermelhada distinguem-na de qualquer outra espécie de árvore. Junto a ela crescem plantas suculentas com estruturas retorcidas, arbustos com folhas cerosas e flores adaptadas a condições extremamente secas. A vegetação distribui-se de acordo com a altitude, a orientação do vento e a disponibilidade de água subterrânea. O clima de Socotra é seco e quente durante a maior parte do ano, com um breve período chuvoso influenciado pelas monções. As montanhas do interior retêm parte da umidade e permitem a formação de microclimas, onde se concentra a maior diversidade biológica. Não existem rios permanentes, mas existem depósitos de água em grutas e fendas no terreno calcário. A fauna também possui características únicas. Entre os répteis,
foram identificadas mais de 20 espécies endêmicas, incluindo lagartos, osgas e cobras que não habitam qualquer outro ecossistema. Quanto aos invertebrados, os cientistas documentaram centenas de espécies de insetos e aracnídeos adaptados às condições da ilha. As zonas costeiras estão rodeadas por recifes de coral relativamente pouco explorados. O litoral rochoso alberga mangás, lagoas salobras e praias de areia branca. A população humana é pequena, concentrada em pequenas aldeias onde se pratica a pesca, o pastoreio e a recolha de resina. Não existem grandes infraestruturas nem grandes empreendimentos turísticos. Socotra foi declarada Patrimônio Mundial pela Unesco em 2008. As atividades econômicas são reguladas por planos de gestão que procuram evitar a introdução de espécies estrangeiras e a sobreexploração dos recursos. Apesar do seu isolamento, a ilha tem sido alvo de um crescente interesse científico e ecológico. O valor de Socotra reside no seu estatuto de laboratório natural para a evolução biológica. As suas formas de vida, adaptadas a um ambiente hostil e isolado, representam um exemplo vivo de como a biodiversidade se pode desenvolver de forma independente quando as ligações com outros ecossistemas são interrompidas. Montanha das Sete Cores, Vinicunca, a uma altitude de mais de 5.000 metros, nos Andes peruanos, encontra-se uma formação geológica notável pela sua disposição visível de faixas minerais de cores diferentes. A Montanha Vinicunca, também conhecida como a Montanha das Sete Cores, estende-se no interior da Cordilheira de Vilcanota, a sudeste de Cusco. O seu aparecimento não é resultado de intervenção humana, mas sim da acumulação de diversos sedimentos ao longo de milhões de anos. As camadas coloridas são o resultado de materiais minerais depositados em diferentes períodos geológicos. O vermelho provém dos óxidos de ferro, amarelo de compostos de enxofre, o verde das clorites e a branca, feita de quartzo ou arenitos claros. Cada faixa corresponde a um momento diferente de acumulação e a condições químicas particulares que determinaram a sua coloração. Durante muito tempo, a montanha manteve-se coberta por uma espessa camada de neve e gelo. A sua aparência atual só se tornou visível nas últimas décadas, após um processo de degelo gradual. Esta alteração permitiu a exposição direta dos estratos que permaneceram escondidos sob a superfície congelada. Desde então, o local foi documentado por geólogos e tornou-se uma atração turística. O acesso a Vinicunca é feito através de percursos de alta montanha. As estradas atravessam terrenos irregulares com altitudes superiores a 4.000 metros. As condições meteorológicas podem mudar repentinamente, com ventos fortes, chuva ou neve. A altitude também representa um desafio físico para os visitantes, pelo que se recomenda a aclimatação prévia. Lago Mumificador, Natron. No norte da Tanzânia, perto da fronteira com o Quênia, encontra-se um lago alcalino, cuja composição química torna o ambiente quase incompatível com a vida. O lago Natron ocupa uma depressão no Grande Vale do Rift e é caracterizado pelas suas águas extremamente salinas, pH elevado e capacidade de calcificar os organismos que com ele entram em contato. Ao contrário de outros lagos, não serve como fonte de água doce, nem como habitat regular para os peixes. A alcalinidade do lago é o resultado da acumulação de carbonato de sódio e outros minerais que chegam através do escoamento de colinas vulcânicas próximas, especialmente do Monte Ol Doinyo Lengai, um vulcão ativo que expele lava rica em natrocarbonatitos. Estes compostos dissolvem-se na água e,
sob a ação do calor e da evaporação intensa, geram uma solução altamente alcalina que pode atingir um pH superior a 10,5. A temperatura da água pode ultrapassar os 40 graus Celsius à superfície. Nestas condições, a vida aquática é extremamente limitada. Apenas algumas espécies de algas, bactérias halófilas e pequenos invertebrados conseguem sobreviver. No entanto, a área é utilizada por grandes colônias de flamingos mais pequenos, que nidificam em zonas de difícil acesso devido à salinidade e ao isolamento. O fenômeno mais marcante do lago ocorre quando as aves ou outros animais morrem nas suas águas. A elevada concentração de minerais provoca uma rápida desidratação e revestimento externo, o que cria um efeito natural de mumificação. Os corpos permanecem rígidos, cobertos por uma camada branca ou acinzentada que conserva as suas formas exteriores. Este processo não envolve petrificação ou fossilização, mas sim uma preservação da superfície devido à reação química entre os tecidos e os minerais. A superfície do lago muda de cor consoante a época do ano e a concentração de micro-organismos. Pode variar entre o vermelho, o laranja e o branco, dependendo das colônias de cianobactérias presentes e do nível de evaporação. A ausência de vegetação ribeirinha e a textura endurecida das margens reforçam a impressão de uma paisagem árida e estática. O acesso ao lago é limitado. Não existem assentamentos permanentes nas suas bordas. A região é habitada por comunidades Maasai que utilizam as áreas adjacentes para pastagem, mas não consomem nem utilizam a água do lago. Os passeios são realizados com guias locais, sendo proibida a entrada na água devido à sua natureza corrosiva. O Lago Natron é alvo de estudos sobre a adaptação microbiana, os processos de evaporação salina e as condições extremas nos ecossistemas terrestres. Alguns investigadores compararam-no aos ambientes marciano ou lunar, devido à sua combinação de calor, alcalinidade, salinidade e ausência de vida complexa. Apesar da sua aparência hostil, o lago desempenha uma função ecológica crucial como local de nidificação e refúgio para aves migratórias. A sua geografia invulgar e a química agressiva colocam-no entre os corpos de água mais extremos documentados na superfície da Terra. Embora partilhem o mesmo planeta, estes locais parecem estranhos a toda a lógica. Não se enquadram em mapas, regras ou explicações simples. Existem, mas